E tá começando o nosso primeiro quadro do jeito certo, na hora errada. Eu tô aqui com o Gustavo, líder do Rocket Boys. Eu tô aqui com a Gilago, líder do Rocket Girls. E a gente vai ter um momento incrível aqui de muita conversa nesse quadro. E você vai ser edificado. Se liga nisso. Gu, a gente sabe que existem muitas pessoas que defraudam o coração das pessoas, né? Causando certos tipos de sentimentos e emoções, quando na verdade não quer suprir aquilo. A gente tem uma palavra que se dá para isso. Você sabe qual é a palavra? Defraudação. Defraudação. E qual conselho você daria para uma pessoa hoje que tem gerado expectativa no coração de alguém? O conselho que eu daria é que para que você não crie uma expectativa ou crie algo em cima que você não tem intenção de cumprir. Porque às vezes você cria um desejo na outra pessoa e aí você começa uma amizade, quer levar algo mais profundo, só que você não tem a intenção de levar para frente. Sim. Eu acho que também a carência muitas vezes causa isso. Você começa a ficar mais íntimo de alguém, a tocar mais ou a iniciar certos tipos de assuntos que acabam criando expectativa, Sim. né? E aí vai trazendo isso, e aí a menina ou o menino vai criando uma expectativa e que a pessoa obviamente não vai suprir porque ela quer só a atenção e carência dessa outra pessoa. Eu sempre falo que toda conversa depois de meia-noite ela é o quê? Perigosa. É bom a gente falar isso pra câmera. Toda conversa depois da meia-noite é perigosa. Então assim, muitas das vezes o menino tá ali, a menina tá ali conversando, né? Tá ali no WhatsApp, do nada começou a despertar um sentimento e tal. E a gente sabe que as meninas caem muito pelo que escuta, né? Pelo que ouve, e os meninos pelo que vê, né? Então às vezes o menino tá interessado na menina porque ela é bonita e tudo mais e tal. Mas ele não tá com o coração voltado pros sentimentos dela. Ele tá só focado na beleza dela, né? E qual conselho, você que é o líder dos meninos aqui do Rocket Boys, você daria para os meninos que estão focados apenas na imagem, só na aparência da pessoa? Então isso é um grande problema. Às vezes a gente foca tanto na beleza que esquece que é o principal, é a intimidade com Deus, é ser uma mulher posicionada, virtuosa, segundo a palavra de Deus também. E às vezes o menino ele olha pra beleza e acha que aquilo é tudo, acaba se encantando e leva um relacionamento que pra frente vai ser frustrado, ele só vai perder tempo. Às vezes passa 3 meses e acaba, né? E acaba. Que enjoa da beleza. Aí vem outra mais bonita, aí aí vai pro próximo jogo, né? E Gi, a gente sabe que as meninas também caem muito pelo que elas escutam, né? Então assim, o que você falaria para as meninas para guardarem o coração em relação a isso? Porque tem muita menina que fala assim, nem gosta do menino, mas só porque disse eu te amo, ela já tá, amiga, tu disse quem falou pra mim que me ama? Sim, tem que tomar muito cuidado. Se você tem uma identidade firmada, se você tem realmente, igual o Gustavo falou no início, uma intimidade com o Senhor, qualquer pessoa não vai ter acesso ao seu coração. Então, quando seu coração é guardado em Cristo, não é qualquer um que vem e fala algo e caminha ali no meio que vai ter acesso ao íntimo do seu coração. Então, é muito importante estar pautado na palavra. Diante desse cenário, a gente sabe que a pressão, ela existe. Então, geralmente, quando o menino ou a menina completa 15, as meninas mais cedo, né? As meninas começam a querer namorar mais cedo, Não, né? mas os meninos também. Né? Mas as meninas que são mais evoluídas, né? E aí, completa 12, 13, 15, 16, 17, 18... 18 anos já é assim, não pode mais ficar sem beijar, tem que namorar, né? É horrível essa pressão que o meio social coloca, né? E hoje é muito difícil encontrar uma mulher virgem... Que foi? Tô recebendo aqui. Ah, tá. E ele fez assim com a mãe, não entendi. 25 anos, solteiro. Vamos lá, continuando aqui. E a gente vê que existe uma pressão social, porque para um adolescente, para um jovem se manter puro na virgindade, até no BV que a galera fala, né? Isso é estranho. Então, na escola, a galera já começa a sofrer esse tipo de pressão. E o que você falaria hoje, né, pra galera em relação a essa pressão que a sociedade, a galera na escola, por exemplo, o grupo dos meninos, se o menino não ficar com a menina é porque ele não gosta de mulher, né? Então, assim, mas ele tem princípios, ele se guarda no Senhor, ele tem esperado o momento certo. Então, a gente sabe que os meninos sofrem esse tipo de pressão na escola. E o que falar pra essa galera? Cara, muito daquilo que a gente falou sobre identidade. Quando um menino, quando um jovem, quando um homem ele tem a identidade dele firmada, ele sabe que aquilo que Deus reservou pra ele não se compara com aquilo que as outras pessoas estão querendo. Sim. Então, quando ele entende que tem um tempo certo para todas as coisas, ele não fica se comparando só porque ele tem 15, 16, 17 anos, não importa a idade dele, se ele namora ou não. Ele sabe que ele não precisa seguir um padrão que os amigos da escola estão seguindo ou alguém que ele conhece está seguindo. Sim.
Eu acredito também que em relação às amizades, né? Quando eu tava na escola, as minhas amigas, uma parte queria ficar, tipo, as famosinhas e começar a sair, querer ir pra rolê e tudo mais. E aí, eu e minhas amigas mais próximas, a gente não se identificava com isso, então a gente começou a se afastar. Então a amizade também influencia demais, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então eu e minhas amigas, a gente foi ficando num grupo menor porque a gente não queria essas coisas, né? E acho que muitas vezes o adolescente tem medo de abrir mão ou tem medo de se encaixar nesses de ficar sozinho do que se encaixar. Falei certo? Falou. E quer se encaixar e entrar na onda, então é muito também sobre amizade. É isso, quando você tem clareza daquilo que você é em Deus, você não fica com essa... só porque uma amizade fez tal coisa e é muito íntimo, Sim. próximo, eu vou seguir a mesma coisa. Sim, com certeza. E a gente sabe que tem a questão também do que vocês estão falando sobre identidade. E quando a pessoa ela não tem uma identidade firmada em Cristo, ou quem ela é, quem são os seus pais, tantas coisas, e quem ela de fato ela é de verdade, né? Filho de Deus, filha de Deus, a gente sabe que ela abre algumas portas emocionais e uma dessas são carências, né? E todo ser humano ele tem um problema de carência em alguma área da vida, né? E a gente precisa sempre ajustar isso. Então, a gente sabe que o adolescente, né, ele vê, por exemplo, o cenário que tá todo mundo namorando, ficando, a galera tá namorando, ficando, ele vai dizer, pô, só eu que não tô fazendo isso? E é natural despertar, né, a vontade de querer beijar na boca e conhecer a pessoa, mas a gente precisa entender sobre os princípios da palavra, né? Paulo vai dizer para Timóteo, permanece firme no amor, na fé, na pureza, no coração e na pureza, né? O que é pureza? É santidade. Então a gente precisa buscar a santidade todos os dias. Por quê? Para o mundo não é normal uma pessoa se manter pura, se manter virgem, casar virgem, mas para a gente isso é uma realidade, né? A gente pode falar isso com autoridade, né? A gente vai falar sobre carência. E carência é uma coisa que a gente precisa entender muito, porque toda conversa depois de meia-noite ela é perigosa e isso abre espaço, né? Não só depois de meia-noite, mas toda conversa que você tá com a cabeça muito longe, né? Você acaba se perdendo, né? Então, assim, o que orientar, o que aconselhar pra galera que precisa buscar em Deus a sua identidade para não viver uma estação de carência ou viver um lugar de carência, porque a gente vê meninas e meninos começam um relacionamento, passa uma semana, acabou, já tá com outro. E eu conheço uma amiga, agora vamos falar aqui, né? Aquelas histórias. Né? Eu tinha uma amiga quando eu era da igreja, adolescente, ela não namorava um ano. Ela começava um namoro, depois de 2 meses ela terminava e tipo assim, ela ficava, mas ela dizia pra todo mundo que namorava, os pais autorizavam, a igreja aprovava, mas naturalmente ela só ficava com as pessoas. Ela ficava com os meninos. Então ela tinha um ciclo vicioso de ficar, acabar o namoro, é aquela coisa, né? Ela estava apaixonada pela beleza, aí quando enjoava da beleza, vinha outra mais bonita e assim ela ia. O que trazer para essa galera em relação sobre carência, né? O que fazer? Cara, eu acredito que assim, eu tava conversando com um dos amigos meus, ele é mais novo do que eu, e ele queria começar a namorar, ele falou, tô gostando de uma menina, e eu quero namorar com ela. Um amigo meu, era liderado dele. E aí eu falei faz os comentários, quem foi? Quem será que é? E aí eu falei pra ele assim, cara, você é muito novo, você tem que entender que o namoro, ele vai servir pra você conhecer a pessoa, pra ver se ela é a pessoa certa pra você casar ou não. Porque se você não tiver esse propósito muito bem firmado, vira uma ficagem, entre aspas, autorizada. Sim. Então a gente precisa ter essa clareza de identidade, mas também de propósito dentro de um relacionamento. Sim. E eu acho que suprir essa carência no Senhor. Tem um versículo lá em 1 Coríntios, eu não sei exatamente onde é, mas fala que existe diferença entre a esposa e a mulher solteira. A mulher solteira, ela precisa cuidar das coisas do Senhor e da casa do Senhor e servir a casa do Senhor, e a mulher casada depois vai ter outras preocupações, que é cuidar da casa dela. Então o Senhor ensina que é um momento das meninas e dos meninos também servir a casa do Senhor, se ocupar com essas coisas, se ocupar não, né, mas se encher dessas coisas e investir tempo servindo e dando com o pessoal, e essa carência também ser suprida por Cristo. É colocar o seu foco, suas energias no lugar certo, né? Tipo, no altar do Senhor, fazendo as coisas do Senhor. A gente sabe que uma vez eu escutei uma frase, né? Eu encontrei o Nelson Júnior, na época era do movimento Escolha Esperar. Vocês conhecem? Já ouvi falar, já. Da Escolha Esperar, meu Deus! Deus, procura aí, Escolha Esperar o movimento. E aí tinha um movimento muito forte, tava pegando todo o Brasil e tudo mais e tal. E eu acompanhei
duas das missões do Escolhi Esperar, né? E foi lá em Fortaleza e encontrei o Nelson Júlio, que era o líder do movimento, no aeroporto de Fortaleza. E a gente conversando com ele, e ele parou a gente na rodinha e ele falou uma coisa assim pra gente: olha, o mais importante do que virgindade é santidade. Então, assim, se a gente cultiva a santidade, porque tem muita gente que nunca beijou na boca, nunca teve relação sexual, mas consome pornografia, vive com a mente poluída, vive vendo coisas na rede social, nas telas quentes, tipo assim, no Instagram, no TikTok, ou até em sites pornográficos. Eu vi o Rafael Neres falando uma coisa que, quando um homem acessa pornografia, até mesmo as meninas acessam pornografia, você está patrocinando, financiando crianças a serem exploradas, a serem mortas. Então, assim, a gente precisa trazer essa consciência, né? Então, a galera fala assim: ah, não, mas eu não tô fazendo isso. Mas, por outro lado, tá com o coração e as mãos sujas em outro lugar. É que a santidade também é um posicionamento, né? Sim. É você fazer isso todo dia e não só em algum período, assim. Não pode ser algo opcional, né? Não é Deus é algo opcional. obrigatório. Eu acho que também tem que filtrar, tem que filtrar muito quem a gente segue. As meninas seguem muitas mulheres ou adolescentes mesmo. Eu tenho visto no TikTok. E eu vi outra menina outro dia lá no condomínio. A menina tinha 12 anos, mas parecia que ela tinha, assim, 18, 20 anos. Com uma roupa e uma maquiagem. E eu fiquei, meu Deus, nesse período eu ainda brincava de boneca. E hoje em dia a brincadeira é maquiagem. As meninas não brincam mais dessas coisas, pula etapas. E aí é diante de tudo aquilo que você é influenciado. Mas é porque falta também a gente encontrar influências boas, referências, né? Referências. E falta também referência dentro de casa. Porque se o pai e a mãe permitem também o filho de 13, 14 anos se vestir como se tivesse 20 também, o que não era normal, agora se tornou normal, né? E nessa geração a gente carece de boas referências. Com certeza. A maior parte das pessoas que são referências hoje, você vê que tem milhões e milhões de seguidores, não são assim, não vivem uma vida à luz da palavra. E aí, querendo ou não, a galera que não conhece a palavra, vê esse pessoal que é conhecido, que é famoso, pega como exemplo, como algo normal e começa a seguir um estilo de vida totalmente pecaminoso. A gente viu agora um casal recente, né, que a galera super seguia e tudo mais. Eu não sigo, mas eu vi na rede social porque todo mundo pegou o hype do rolê, né, e começou a surfar no hype do fim do casamento. E a galera falou assim: nossa, se esse casal terminou, então não existe amor. Gente, com certeza, existe uma comparação com muita coisa, mas a galera falou assim: não existe amor. Como assim? O amor não se baseia nesse casal, o amor se baseia em Jesus, né? Pra você ver a referência que o pessoal tem tido. E a nossa maior referência é a palavra de Deus. São os homens e as mulheres que estão ali na Bíblia, que são referência pra gente. Pode passar gerações, mas vão permanecer como os heróis da fé, como aqueles que são pioneiros, né, naquilo que fizeram por conta do Evangelho. E a gente precisa se basear, assim como Ana, como Esté, como Daniel, como os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, né, que eram jovens também, né. E às vezes a gente vê a questão muito da comparação. A galera se comparando na internet, né, com muita coisa, né? E eu acho que isso mata, né? Com certeza. E a banalização do casamento tá cada vez maior e em alta. E isso é muito problemático, né? Porque o amor não se resume a uma briga ou alguma opinião que não é... Como que fala? Opinião contrária, né? Não se resume a isso. E as pessoas têm desistido de tudo muito fácil. E não deu certo, eu vou pra outro. Tanto, não só em namoro, mas em casamento tem acontecido isso. O casamento, eu li um livro chamado O Significado do Casamento, do Timothy Keller, e ele fala assim, que a aliança, ela é algo que foi feito por Deus. E até pro noivado a gente tem que ter muito cuidado, porque depois que colocar, você tem que honrar aquele pacto que você fez. Então tem muita gente colocando a aliança no dedo de alguém, casando, mas não honrando até o fim, né, sobre aquilo que Deus gerou, a aliança, aquilo que ele fez, né, com o homem, e Deus fez com o homem, e o homem assim fez com a mulher, né, que é a aliança do casamento, né. Isso revela também uma falta de maturidade, né, a gente vê muitos homens e mulheres que se comportam como meninos e meninas, que fazem alianças, mas não tem um compromisso de honrar com a aliança. E aí qualquer coisa que foge daquilo que eles esperavam, eles quebram uma aliança, eles se separam. Eu fico pensando sobre os votos de casamento, né? Muito pesado, né? Porque as pessoas fazem votos de casamento. Por isso que é muito importante, né? É a segunda decisão mais importante que a gente vai fazer. A primeira é aceitar Jesus e a segunda é com quem a gente vai passar
o restante da vida, né? Até a eternidade, né? Então, assim, é a pessoa que nós vamos casar, né? Então, é muito importante. Então, quem é a pessoa que você for namorar, você tem que ter a certeza, poxa, é essa pessoa mesmo, né? Essa é a pessoa de Deus, né? É claro isso, né? Agora, eu tenho uma última pergunta aqui, nesse nosso primeiro quadro, começando certo, né? Isso, do jeito certo, na hora errada. Na hora errada, isso aí. E aí, eu tenho uma última pergunta que é o seguinte: como cultivar santidade diante de uma internet que normaliza o que Deus reprova? E ainda vou mais. Como cultivar santidade diante de um cenário onde a sociedade fala assim, não, esse é o certo, mas Deus reprova tudo isso. É que quando a gente lê na palavra, parece não, na verdade, quando a gente lê a palavra, a gente vê que os homens e as mulheres, eles não tinham medo de se posicionar a favor da palavra. Sim. Mas hoje, assim, aqueles que influenciam pro mal, não tem medo de se posicionar, eles se posicionam, se influenciam, e aqueles que vivem a palavra de Deus parece que são os que são mais fechados. Sim. Então, se a gente não for uma voz nessa geração, se a gente não tiver coragem o suficiente para se posicionar e bater de frente, a gente vai ver a nossa geração e as próximas gerações sendo contaminados por aquilo que é errado. Precisa se fortalecer mais, né? Tudo é muito superficial, tudo é muito falso, tudo é muito raso, então é profundidade com o Senhor, com certeza. A internet, ela mostra muito... As pessoas estão mais preocupadas em parecerem algo do que de fato serem. Sim. Então, quando você parece ser algo, isso gera likes, compartilhamentos, e é o que a galera gosta. Gi, Gustavo, muito obrigado. Esse foi o primeiro quadro do Jeito Certo Na Hora Errada.